E aí galera, tudo bem? Cursistas, muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Ciência e Fé Cristã, com esse tema 1, que é o debate sobre religião e ciência, uma introdução, né? Então vamos estar conversando um pouquinho aqui, conforme o vídeo de introdução eu mostrei para vocês, estarei postando material aí para vocês, com uma fragmentação do artigo adaptado do debate sobre religião e ciência, uma introdução por Paul Kinghorn, né, que foi um grande reverendo, doutor, que trabalhou como físico teórico e de partículas elementares por 25 anos, foi professor de física matemática em nada menos do que na Universidade de Cambridge, né? Também foi presidente do King's College de Cambridge e entre outros empreendimentos, fundando também organizações internacionais voltadas para o estudo da ciência e da religião, além de numerosos livros que falam sobre ciência e religião, né? E ele é bastante requisitado. Então a gente está começando muito bem, estamos começando muito bem, e nesse primeiro ponto, nessa primeira discussão aqui, de algumas que teremos, vamos falar um pouquinho sobre o resumo, questões panorâmicas. Vamos então... Eu vou estar lendo alguns apontamentos que eu fiz e comentando algumas coisas. E eu quero começar com as escrituras, já que o curso é um curso que vai trazer o diálogo entre teologia e ciência, mas é um curso de natureza cristã. Quero ler o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso aí está falando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Jerusalém foi tomada e eles foram levados no cativeiro babilônico, né, lá para Babilônia com Nabucodonosor, e esses 4 jovens foram separados para fazer parte dos sábios, né, daquele novo império, do Império Babilônico, daquele período. E é interessante que a inteligência deles era tão grande, e repare o que o versículo diz, né, que aqueles 4 jovens, Deus tinha dado sabedoria e inteligência. Então, tanto saber, que é saber colocar em prática as coisas, quanto a própria inteligência, a capacidade natural de raciocínio, para conhecerem o quê? Aspectos das escrituras sagradas, para conhecerem o quê? Aspectos da religião judaica, da Torá, apenas isso? Não. Isso também, mas eles foram capacitados por Deus, segundo o versículo, para que eles conhecessem todos os aspectos da cultura e da ciência. Se fosse nos dias de hoje, eles teriam todo o conhecimento, eles eram capacitados, habilitados, liberados por Deus para conhecer tudo que se tem para conhecer da cultura hoje, desde línguas até a questão das várias religiosidades. Tem autores que dizem que tem mais de 100 mil religiões no mundo. Eles poderiam conhecer aspectos das várias questões intracitadinas, ou seja, as questões internas de cidade, as várias tribos jovens, as tribos que trabalham com questões voltadas para um novo tipo de identidade, as várias sexualidades, enfim, fora isso, os aspectos da ciência, como as grandes áreas hoje, física, química, biologia, né, os aspectos da geografia, da história, da sociologia e também usando a ferramenta da filosofia. Além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos, ou seja, a religiosidade, aí o aspecto mais místico estava lá também. Então eles podiam ter os dois lados. Então um versículo que deixa claramente, deixa muito claro que não há necessidade de você ter visões e sonhos sem você buscar cultura e ciência. Não há necessidade de você só buscar cultura e ciência sem você ter visões e sonhos. Você pode ser religioso, se for o seu caso, e você também pode ter ciência, conhecimento científico, conhecimento cultural, filosófico, sociológico, histórico, e aí vai. Ok? Dito isso, eu entro então no artigo do Paul Kinghorn. E eu começo aqui com... Eu
coloquei alguns tópicos no texto, no seu texto original não tem esses tópicos, eu coloquei os tópicos, você pode ir depois acompanhando, fazendo suas anotações, se quiser, colocando aqui na discussão. Ciência e teologia, né? Diálogo e parceria. Eu coloquei como primeiro ponto isso. O Polkinghorne vai falar que ciência e teologia tem coisas a dizer uma à outra. Então não são dois arquétipos distantes uns dos outros, mas são dois tipos de conhecimentos, dois tipos de saberes que têm algo a dizer, uma vez que ambas se preocupam com a busca da verdade. Tanto a ciência quanto a teologia buscam a verdade, alcançada por meio de crença fundamentada. Então, ambos os casos, tanto cientistas, o Polkinghorne quer mostrar, como os religiosos, eles têm uma crença. Só que essa crença não é uma crença cega. Não é aquele salto do escuro, respeitando o famoso filósofo Søren Kierkegaard, que diz que a fé é um salto no escuro, né? Parece poético, parece bonito, mas ninguém vai confiar em algo que não enxerga de fato. A partir do momento que a pessoa ela confia, mesmo que ela não enxergue fisicamente, ela tem que enxergar mentalmente. Ninguém vai confiar em algo que ela não confia. Basicamente isso. Parece básico isso, mas isso é verdade. Então a fé, a crença, ela tem que ser fundamentada. Tanto a filosofia, quanto a ciência, quanto a teologia, elas buscam uma fé fundamentada, uma crença fundamentada. Entre os tópicos importantes para tal diálogo, ele vai falar, estão teologia natural, a criação, a providência divina e os milagres, que nas próximas discussões que eu estarei gravando para você, nós estaremos colocando em pauta, né? Este artigo, então, ele apresenta um breve panorama do estado atual desse diálogo, é basicamente isso. E aí, por que parceria entre teologia e ciência, né? O parceiro natural para o diálogo, segundo Polkinghorne, com a ciência é a teologia, a disciplina intelectual que descreve a experiência religiosa. Da mesma forma como a ciência descreve a investigação humana do universo físico. Então, da mesma forma que a ciência vai escrever a questão científica a partir da investigação do que se tem de físico por aí, a teologia vai descrever a experiência religiosa, que é concreta. Você tem mais de 100 mil religiões, segundo alguns autores. Atualmente, as 5 maiores religiões do mundo abarcam mais de 2/3 da humanidade sozinhas, elas. Então, como é que você vai desprezar a questão religiosa? A questão religiosa é profundamente importante. Inclusive, eu trouxe aqui a Alma da Ciência, da Nancy Pearcey, e ela vai trabalhar um trecho que ela diz assim, que é basicamente sobre quem é que mantém a ciência. A Nancy vai falar que o método experimental foi mais bem sucedido do que jamais poderia se imaginar. E aí ela está citando um camarada chamado Isley. E o Isley fala, mas a fé a qual ele deve sua existência, fala do método experimental, que é usado na ciência. A ciência usa esse tal método, e esse método sai muito bem, esse método descobre as coisas. Só que a base para esse método, o Isley fala assim, a fé a qual ele deve sua existência também tem uma dívida para com o conceito cristão de natureza de Deus. A crença num Deus fidedigno e racional levou ao pressuposto de um universo racional ordenado. Ou seja, você crê, os primeiros cientistas ali, na Revolução Científica, por crerem em Deus como quase que a totalidade deles, e aí o grande do período, com certeza, Sir Isaac Newton, por crerem em Deus, e Deus é um ser que ordena, eles sabiam que a natureza tinha um sentido ordenado. Então eles quiseram descobrir a ordem da natureza que Deus havia estabelecido. Olha que interessante. E ela continua. E, de acordo com Wesley, a ciência de hoje ainda é mantida por esse pressuposto. Olha só, chega a ser quase uma audácia, mas o Wesley fala que essa crença subconsciente de que o universo ele tem uma ordem, isso é tomado de emprestado da crença cristã, por exemplo. A pergunta é, quanto tempo mais esse pressuposto continuará a manter a ciência? Então, assim, será que a ciência, do jeito que ela está hoje, querendo se erradicar totalmente das questões religiosas, querendo escorraçar do discurso a religiosidade, será que ela vai conseguir se manter ainda? Essa é uma pergunta boa. O segundo ponto que eu coloquei aqui é propósito e preocupação dos científicos
teológicos. Propósito e preocupação científico-teológicos. Por que isso? O Polkinghorne vai dizer: o propósito da ciência é obter uma compreensão precisa de como as coisas acontecem, né? Esse é o propósito da ciência. Como é que o mundo funciona? Sua preocupação com os processos que ocorrem no mundo. Já a teologia, a preocupação da teologia é com a questão da verdade sobre a natureza de Deus. Ou seja, a teologia, enquanto a ciência busca conhecer como é que a coisa funciona mesmo no mundo, a teologia busca conhecer como é que o Deus, daquele que é o próprio mantenedor de todas as coisas, né? E aí a teologia, ela busca mostrar como, com reverência e obediência, a proximidade, né, que está disponível de se ter desse Deus que fez todas as coisas. A ideia, basicamente, é essa. Esse Deus que fez todas as coisas, ele está disponível para se relacionar com a sua criatura. Assim como ele também permite que o universo esteja disponível para que ele possa ser estudado. Né? Então, assim, experiências religiosas não podem ser simplesmente provocadas pela manipulação humana. O Polkinghorne fala: ao invés disso, a teologia se baseia nos atos revelatórios do autodesvelamento divino. O que significa isso? Deus se revela através dos processos teológicos divinos que estão nos vários elementos, inclusive na natureza. É aquela ideia de que se existem dois livros. Existem dois livros. Um é o livro chamado de Revelação, a revelação objetiva de Deus, e o outro livro é a revelação natural. A revelação especial seria as Escrituras Sagradas. A revelação natural seria a natureza. Você conhece Deus buscando esses dois grandes livros que estão aí para serem lidos, para serem estudados. A ciência estuda o livro natural. A teologia estuda o livro especial, a revelação especial. A crença, ele continua, a crença em Deus como Criador traz a implicação de que uma mente e vontades divinas existem por trás do que acontece no universo. E aí eu evoco aqui o segundo livro, Verdadeiros Cientistas e Fé Verdadeira. Na página 20, vai trabalhar o Barry, que é o organizador desse livro, que reúne grandes cientistas, ele vai trabalhar a questão dos limites da ciência. A ciência tem limites. E ele fala assim: a existência de fato de limites para a ciência parece muito provável em razão de haver perguntas que ela não pode responder. Então tem perguntas que a ciência ela não consegue responder. E que nenhum avanço científico concebível a autoriza a responder. Então nem responde e parece que a ciência também não vai responder. Ele fala, e ele exemplifica, o Barry fala: refiro-me a perguntas do tipo: como tudo começou? Bem, se para você fazer uma experiência, você precisa de observação e experimento, tem como você observar de fato o início do universo? Pelo menos até o momento, não. E fica muito difícil acreditar que nós conseguimos lançar um olhar para o passado e enxergar de fato. Nós temos as evidências, a expansão, né, a radioatividade que continua expandindo, enfim. Você consegue perceber as impressões digitais de que houve um começo. Agora, como esse começo foi, fica difícil, fica bem complicado de compreender. Então ele fala: como é que o mundo começou? Qual o propósito de estarmos aqui? Essa, então, a ciência não tem condições de responder perguntas que digam respeito à existência. A ciência ela não é existencial, a ciência é empírica, a ciência ela mostra a coisa como é. Tanto que alguém morre e o parente, o máximo que ele tem da ciência é um atestado de óbito, falando causas mortes daquele fulano que morreu. E isso, evidentemente, não causa um afago na alma da pessoa que morreu. Isso não causa um apreço na alma da pessoa que morreu. Da pessoa que permaneceu aqui e perdeu o seu parente. Então, a ciência ela não tem condições de dar conta das questões existenciais. É por isso que tem a filosofia e a religião para dar conta disso. E, finalmente, qual é o sentido da vida? A ciência não tem nada a dizer quanto ao sentido da vida. Hoje existe uma predisposição, uma tentativa voluntariosa de tentar colocar pontos científicos para trazer sentido à vida. Mas a ciência não está preocupada com isso, ela está preocupada em descrever essa vida e não de trazer o sentido para ela necessariamente. Isso é o papel da filosofia e da religião. Um outro ponto aqui que eu anotei: suposições precipitadas.
Então, essas diferenças que existem entre ciência e teologia levaram alguns a suporem que elas seriam completamente desconectadas entre si. E aí é que começa o problema, né? Então, já que elas são tão diferentes, já que a ciência não fala o que a religião fala e a religião não fala o que a ciência fala, então elas são desconexas. Esse discurso ele separa as duas de tal forma como se fossem incomensuráveis, não tivessem condições de dialogar. Muitas vezes sustenta-se que a ciência lida com os fatos, e já no caso da religião, supostamente ela se funda apenas em opiniões, né? E isso aí é um erro duplo. O primeiro erro é o apelo a teorias, é que o apelo a teorias é necessário para explicar o que realmente está sendo medido por um aparato sofisticado. Ou seja, você precisa de teorias para você explicar muitas vezes uma suposta tese científica, né? Então, essa teoria, ela de certa forma é uma opinião, só que é uma opinião embasada. É uma opinião embasada. Da mesma forma, a religião também tem opiniões embasadas, não são opiniões vazias apenas. Existem os religiosos que opinam de forma vazia. Só que nós que buscamos o conhecimento não temos compromissos com isso. Nós temos compromisso com a racionalidade da fé. E nós temos compromisso com aquilo que dá embasamento aos argumentos, ok? Por sua vez, a teologia não se baseia na mera asserção de verdades inquestionáveis derivadas de declarações de alguma autoridade questionável. Então não é porque o líder X falou que de fato é. Embora para alguns seja, de fato não é. Um líder falando não significa a verdade total e última. Precisa ser averiguado, precisa de argumentos que são plausíveis para isso, né? Aí o Pokingor dá até um exemplo. Ele fala: um bule ferve tanto porque o gás em chamas aquece a água, quanto porque há alguém que prepara um chá. Então, assim, você tem tanta explicação do bule fervendo científica, que é o gás em chamas, como você também tem uma explicação existencial para que aquele bule esteja fervendo, alguém está preparando um chá, né? Então ele vai usar essa metáfora para mostrar que a importância da ciência e da religião estão ali. É um equívoco você achar que o bule é só a água, ele só está ali no estado, buscando o estado de ebulição da água fervendo, ou que apenas o bule não tem a questão física do fogo e apenas uma pessoa com vontade. É as duas coisas. A teologia precisa ouvir a explicação científica, portanto, da história do universo e determinar sua relação. Qual é a relação que existe com a crença religiosa de que o mundo é a criação de Deus? Se há algum desajuste total, alguma forma de revisão precisa ser necessária. Então, se a ciência está muito desconexa com a teologia com a ciência, é necessária uma revisão. Vamos sentar e vamos ver o que acontece e o que nós podemos descobrir desse grande mistério, né? Fundamentalistas religiosos creem que tal visão sempre teria de ser do lado da ciência. Então, enquanto que os fundamentalistas cientificistas creem que a religião é simplesmente irrelevante para a compreensão do cosmos. Ou seja, de um lado você tem pessoas que acreditam que se fizerem uma revisão sempre vai ser para o lado científico, então não serve a ciência, porque a ciência vai anular a fé. E de outro lado tem aqueles que acham que se você pender para o lado da fé, a fé vai engolir a ciência novamente, como foi no passado, e a ciência não vai ter liberdade. Claro que são exageros bastante acentuados aí, né? Uma visão seriamente distorcida que falha em reconhecer a complementariedade entre as duas formas que buscam a verdade. Existe uma complementariedade, né? Tanto a ciência quanto a teologia têm sido rotuladas pelo pós-modernismo, o tempo de hoje, que é a pós-modernidade, como metanarrativas, portanto. O que seria metanarrativas? Ou seja, grandes narrativas. A ciência foi preparada, então os religiosos entendem que a ciência foi preparada apenas para usar fatos, e esses fatos para desconectar a verdade religiosa. Enquanto muitos cientistas acreditam que a religião está aí para tentar inibir a ciência, para conseguir a autoridade sobre a mesma, para poder mandar em tudo mais, né? Ou seja, essas metanarrativas chamadas são lendárias, construídas de forma ardorosa e socialmente construídas, né? Foram construídas ao longo de tempo por interesses, né? Com suas reivindicações crítico-realistas, a ciência e a teologia exibem um grau de parentesco.
elas são parentes. E este fato, o Polkinghorne mostra, por isso só seria suficiente para encorajar o diálogo entre elas. Se você estuda a ciência, como é o meu caso, se você estuda a teologia, como é o meu caso também, você não tem escolha a não ser colocar as duas para dialogarem. Tem que trocar uma ideia, né? A história, e aí eu uso mais um texto aqui agora, do McGrath em Surpreendido pelo Sentido, onde o McGrath, eu creio que o tema que ele vai colocar aqui, do que eu vou ler, é a história negando a rivalidade ciência e fé. E é que tá, eu como historiador, eu posso te dizer que a história meio que nega essa rivalidade entre ciência e fé. Existe rivalidade entre cientistas e religiosos, entre instituições científicas e instituições religiosas. Agora, de fato, entre ciência e fé, não. E os historiadores vão colocar um ponto aqui que mostram que essa historinha, né, ela tem que cair por terra. Ele mostra assim, ó, curiosamente, Dawkins e Dennett, ele cita então, o McGrath, ele vai citar dois grandes pensadores do neoateísmo, né, são ateus fundamentalistas de hoje, que entendem drasticamente que a fé é uma negação absoluta da ciência. Se houver fé, não tem como ter ciência de jeito nenhum. Principalmente Dawkins, que é o paladino do ateísmo contemporâneo, e Daniel Dennett, né? Que são cientistas, inclusive, muito respeitados, devem ser, tem um trabalho incrível, maravilhoso, mas que, não só na minha opinião, mas na opinião de muitos especialistas, erram drasticamente ao tentar colocar ciência e fé em oposição. E aí, então, continuando aqui, o McGrath fala o seguinte, McGrath, que é um teólogo de Oxford, ele fala: Dawkins e Dennett continuam firmemente comprometidos com a noção obsoleta de que a ciência e a religião estão permanentemente em conflito. Então, ó, obsoleto, isso é antiquado. Isso era do século XVIII, XIX no máximo. Permeou o século XX, tinha dado uma mortificada no final do século XX e agora esses estão tentando ressuscitar essa oposição. Hoje, aí ele cita o real. Hoje, os historiadores da ciência consideram essa ideia quase inaceitável, principalmente porque é muito difícil reconciliá-la com os fatos da história. Você busca a história e na história você encontra dezenas de centenas de religiosos ao redor da história da ciência. Você tem muita gente... como o próprio, como eu citei, Newton, você tem Michael Faraday, você tem o Gregor Mendel, você tem muitos outros especialistas de várias áreas, química, física, história, e aí vai, que tiveram compromissos com a ciência e eram religiosos, ou seja, a religiosidade deles em momento algum atrapalhou a prática científica deles. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira, é um engano, um engodo que tem tentado essa cosmovisão pós-moderna, tentando colocar na nossa cabeça. Mas é uma mentira, né? Perdeu o apoio acadêmico com o resultado do nosso conhecimento sobre as interações históricas entre ciência e religião, né? Então, e por último aqui, eu quero colocar o último ponto, teologia natural como aproximação. Então, o último ponto que eu vejo nessa primeira parte do artigo do Polkinghorne é teologia natural como aproximação. Teologia natural, então, que vai estudar é o outro livro, né? É o livro da natureza. Vai buscar as evidências de Deus, do divino, do sagrado, da fé, nas questões naturais. E quando ela vai buscar, como é que ela vai buscar isso? Através das ferramentas da ciência. A ciência vai ser uma caixa de ferramentas que permite você ver as digitais de Deus, basicamente, espalhadas pelo universo. Um elemento importante, Polkinghorne fala no debate contemporâneo entre ciência e religião, é o reconhecimento da importância de questões de limite, referentes a assuntos que emergem da prática científica, mas que vão além dos limites postos pela própria ciência e seu potencial explanatório. Então, tem limites da ciência que não permite a ciência ir além, portanto. Essas questões de limite têm sido a base para um novo tipo de teologia natural, largamente desenvolvida pelos próprios cientistas, alguns dos quais não aderem a nenhuma tradição religiosa. Então, muitos cientistas estão desenvolvendo o que o Polkinghorne entendeu na sua leitura ser uma espécie de
basicamente teologia natural sem envolvimento religioso. Né? Uma teologia natural sem um envolvimento religioso. E aí eu quero finalizar aqui com dois trechos aqui. Um trecho ainda do Surpreendido pelo Sentido, que é a interação da teologia, para falar de interação da teologia e ciência. Como é que essa interação se dá, então, para a gente finalizar essa primeira discussão? Então, mais uma vez, o McGrath aqui, nesse livro, depois eu vou falar de um outro livro dele, Surpreendido pelo Sentido. Ele vai falar, na página 18, o seguinte: como William James, que foi um psicólogo de Harvard, mencionou muitos anos atrás, a fé religiosa, olha a frase do William James, né? A fé religiosa é basicamente a fé na existência de uma ordem invisível, de algum tipo em que podem ser encontrados e explicados os enigmas da ordem natural. Olha só, a fé religiosa é basicamente a fé na existência de uma ordem invisível, de algum tipo que podem ser encontrados e explicados os enigmas da ordem natural. Então a fé religiosa é uma fé que busca a ordem, é uma fé que busca a racionalidade que explique aquilo que é mistério. Basicamente isso. Então não é uma fé cega, burra, disse o psicólogo, o grande psicólogo de Harvard, William James, ok? E agora, para citar por último, uma última citação aqui, antes de eu lançar as questões aqui para você ficar pensando, Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica do McGrath também, um livro fantástico. E na página 34, nas páginas 34 e 35, o McGrath fala: o argumento básico em prol do projeto da teologia científica, que é essa teologia de aproximação com a ciência, consiste no fato de que uma relação positiva entre teologia cristã e as ciências naturais é necessária. Olha só, o McGrath vai colocar como uma necessidade. Essa aproximação, essa relação é uma necessidade para uma compreensão da própria realidade. Para que eu compreenda a realidade como um todo, eu preciso da teologia e eu preciso da ciência. Se eu enxergo a realidade somente com a ciência, eu basicamente vou enxergar a realidade com um olho só. Se eu enxergo a realidade só com a teologia, basicamente eu vou enxergar a realidade com um olho só. Eu preciso de teologia e de ciência para que eu possa abarcar o máximo possível de compreensão que é dado por revelação até o momento ao ser humano. Então aquilo que Deus ele permite o ser humano de compreender vai estar no escopo tanto da teologia quanto das ciências. Ele coloca: nesse ponto, deparamos-nos com uma temática de ordem de enorme importância ao projeto, o papel fundamental da doutrina cristã da criação. Então, ele fala assim que a doutrina cristã da criação, basicamente, ela vai precisar desse projeto para demonstrar como é que tudo vai ser feito, né? Esse projeto da teologia em buscar lançar conhecimento, em buscar lançar luz, para que a compreensão ela seja, portanto, possível. E aí eu deixo algumas perguntas para você. Você até agora acreditava que ciência e fé eram duas coisas que se opunham? Você acreditava nisso? Você conhece pessoas que em seus discursos claramente diminuem a importância ou da religião ou da ciência por causa dos seus fundamentalismos? Por que parece haver uma má vontade das instituições de ensino superior no Brasil de promover um debate sério, saudável entre religião e fé? São questões que temos que nos debruçar e pensar. Ok? Muito obrigado e até a próxima discussão do nosso curso Ciência e Fé. Fique com Deus.